Lembra que nós já dissemos aqui que João foi parar na ilha de Patmos por ordem de um imperador romano, Domiciano? E ele diz também que um ainda não chegou. Quem é que não havia chegado no primeiro século? Justamente Roma papal, que só foi se estabelecer no sexto século, quando começaria o seu domínio de 1260 anos. Então, este poder aqui de Apocalipse 13 pode ser identificado como Roma, em suas duas fases. Primeiro, Roma pagã ou imperial e depois Roma papal. Eu chamo a sua atenção no capítulo 13, também para um outro versículo, agora o 2. Diz que esta besta que emerge do mar era semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Se nós formos para o livro de Daniel, no capítulo 7, nós temos o leão como símbolo da Babilônia, o urso como símbolo da Medopérsia e o leopardo como símbolo da Grécia. O que Roma copiou desses três impérios que veio antes dela? De Babilônia, copiou seu orgulho e sua altivez. Dos Medo-Persas, copiou a adoração no dia de domingo, primeiro dia da semana. E dos gregos, copiou o seu panteão de deuses, sendo que hoje, vários santos, para cada dia do ano quase que temos um santo. Isto é uma cópia do que havia no Império Grego. Mas o livro do Apocalipse continua com outras revelações surpreendentes. O verso 3 diz: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Esta ferida de morte pode ser identificada como a prisão do Papa Pio VI, por ordem de Napoleão Bonaparte nos anos de 1798. Terminava assim os 1260 anos de supremacia papal. Como o próprio livro do Apocalipse vai nos dizer no verso 5, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses na profecia significam também 1260 anos, o mesmo período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo de Daniel, capítulo 7. Assim, o poder papal é identificado como essa primeira besta do livro do Apocalipse. Mas temos ainda mais uma revelação surpreendente que o Apocalipse nos faz. Olha comigo para o versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Como que esse poder difama o tabernáculo? Tentando fazer uma cópia daquilo que havia no passado. Você se lembra que no antigo Israel havia o santuário e lá havia o sacerdote que mediava pelos pecados dos povos? Pois bem, hoje nesse sistema papal, o sacerdote ainda continua abirrogando a si o direito e o poder de perdoar pecados. À luz dos evangelhos, isto é blasfêmia. E há ainda uma outra blasfêmia que os evangelhos registram, é alguém querer se colocar na posição de Deus. Quando o Papa assume a posição de vigário ou representante de Deus na terra, ele está pretendendo ter a mesma autoridade de Deus. E isso nos evangelhos, claro que é uma blasfêmia. Mas, ao olharmos para o Apocalipse, nós veremos que esta besta que sobe do mar, ela vai se unir a um segundo poder que sobe da terra. Nós veremos a respeito desse segundo poder no nosso próximo estudo. Por hoje, podemos estar felizes em termos a esperança de fazer parte do povo de Deus e saber que em breve Ele voltará para executar juízo sobre a terra. Eu e você podemos hoje estar cheios de esperança e, a despeito dos movimentos antagônicos contra Deus, a vitória nossa será certa. Por isso, ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela promessa da Tua palavra de que, a despeito das provas e circunstâncias adversas, o Teu povo sempre sairá vitorioso. Obrigado porque Cristo é a nossa vitória e nós queremos nos apossar dessa bênção hoje, em nome de Cristo. Amém.
Em Apocalipse, capítulo 13, versos 1 a 10, aprendemos sobre a besta que sobe do mar. Agora, a partir do verso 11, nós vemos um outro poder, uma outra besta, mas que sobe da terra. Quem é esta besta na profecia? Se mar significa povos, multidões, nações e línguas, o que significa a terra? Esta besta que sobe da terra, ela surge para apoiar a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Quem é esse poder e o que ele fará no cenário religioso no tempo do fim? Olá, amigos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse. Em nosso último estudo, aprendemos que a besta que sobe do mar representa Roma em suas duas fases, imperial e papal. Hoje vamos estudar a besta que sobe da terra. Se o mar na Bíblia significa povos, nações, multidões e línguas, a terra, por outro lado, vai significar um local despovoado. Aqui no capítulo 13 de Apocalipse, a partir do verso 11, eu leio sobre este segundo poder. Assim diz a Bíblia: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esta besta possui 2 chifres e ela emerge da terra. Nós identificamos esse poder na profecia como os Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos foram organizados finalmente, ou conquistaram sua independência no ano de 1776. Surgiu como uma nação num local que antes era despovoado. Você se lembra de John Robinson, que liderou os pais peregrinos a bordo do navio Mayflower, e eles cruzaram o Oceano Atlântico até aportar em 1620 nas praias do continente norte-americano? Pois foi esse local despovoado que nasceu esse grande poder. Pregando a liberdade civil e a liberdade religiosa, representada por esses 2 chifres, eles pretendiam estabelecer um Estado sem rei e uma igreja sem papa. Assim, este poder do capítulo 13, verso 11, vai desempenhar um importante papel nas cenas finais da história desse mundo. Acompanhe comigo no capítulo 13, agora o versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. Qual será essa imagem que será feita à primeira besta? Sem dúvida, será honrar alguma criação da primeira besta. Quando olhamos para a história, nós percebemos de que o sistema papal trocou a santidade do 4º mandamento do sábado para o primeiro dia da semana. O que os Estados Unidos fará justamente será levar os habitantes da terra a passarem a santificar o primeiro dia da semana. A isso chamamos na profecia o decreto dominical. Aqui mesmo no capítulo 13, apresenta um decreto que vai alcançar todos os moradores da terra. Leia comigo com atenção o que está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 16. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Chegará um tempo de prova para o fiel povo de Deus. Uma marca será dada, um tipo de identificação será concedido a todas as pessoas que aceitarem o domingo como dia de guarda. E sabe o que vai acontecer? Nós não poderemos comprar e nem vender, a menos que tenhamos essa marca.
Esse será um tempo de difícil prova para o povo de Deus, mas a promessa dele para nós é que o nosso pão será dado e as águas serão certas. Ou seja, os Estados Unidos, esse segundo poder de Apocalipse 13, vai dar força ao papado e nós vamos experimentar uma coerção como aquela vivenciada na Idade Média. Decretos serão feitos procurando restringir a liberdade religiosa e levando todos os habitantes da terra a adorar a Deus no primeiro dia da semana. Mas esta ação, que já está profetizada, está em oposição à verdade ensinada na palavra de Deus. Por isso, eu e você devemos estar seguros e firmes nessa palavra e sabendo que a lei de Deus está em vigência e precisa ser observada. Diante desse panorama do capítulo 13, nós entendemos de que esses dois poderes, eles vão se unir contra o sincero e fiel povo de Deus. Mas eu e você não temos nada que temer, porque Deus vai estar ao nosso lado. E como diz o salmista, 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você não gostaria de hoje, num tempo que ainda temos liberdade religiosa, estar debaixo da cobertura do Todo-Poderoso? Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Pai, obrigado pela certeza que temos em Tua Palavra, de que o Senhor sempre vai cuidar de nós. Quando vimos esses movimentos ecumênicos que serão contra a Tua lei, contra a Tua verdade, que nós tenhamos a força dos altos céus para nos posicionar ao lado de Tua Palavra. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 14 fala a respeito de 3 anjos que vêm voando pelo meio do céu. Esse voo dos anjos fala da urgência da mensagem que eles têm para apresentar. Essas 3 mensagens de Apocalipse 14, 6 a 12, nós as chamamos de a verdade para o tempo presente. Qual a importância e relevância dessas mensagens para os cristãos do século 21? O que cada uma transmite para nós hoje? Esse é o tema que hoje vamos discorrer. Olá amigo, olá amiga, mais uma vez sejam bem-vindos ao estudo do livro do Apocalipse. Chegamos agora ao capítulo 14 e o tema que vamos estudar agora, 3 anjos e suas mensagens. Queria convidar você a tomar a sua Bíblia e a participar desse estudo. O capítulo 14 de Apocalipse é um dos capítulos mais extraordinários. De fato, ele contém uma mensagem que nós chamamos a verdade para o tempo presente. Em todas as épocas, Deus teve uma verdade para o tempo presente. Por exemplo, no Jardim do Éden, a verdade presente de Deus para Adão e Eva era: não coma desta árvore. No dia em que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês irão morrer. Eles comeram e morreram. Nos dias de Noé, a mensagem presente ou a verdade presente de Deus para aquele povo foi: virá um dilúvio sobre a terra. Aqueles que entrarem no barco que Noé está construindo serão salvos. Quem não entrar irá perecer. E veio o dilúvio, e aqueles que não acreditaram nessa mensagem, eles se perderam. Agora eu pergunto para você, qual é a verdade presente de Deus para os nossos dias? Esta está contida em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6.
E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura do texto. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O verso 6 nos diz que esse anjo tem em suas mãos o evangelho eterno. Por que esse evangelho é o evangelho eterno? É porque Deus não tem duas formas de salvar o ser humano. Todos os homens, em todas as épocas, foram salvos através de Jesus Cristo, através da cruz, com uma única diferença. Os cristãos veterotestamentários eram salvos por crerem num sacrifício vindouro, num sacrifício que ainda não havia se consumado. E os cristãos do Novo Testamento, nós somos salvos por crermos num sacrifício que já se consumou no ano 31 da história. Mas todos somos salvos através da cruz. Agora, esse anjo está anunciando em alta voz duas importantes verdades. A primeira, ele diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. A palavra de Deus diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar todos os homens com justiça. O juízo é uma realidade. Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 10 e 11, ele diz que um dia todos nós seremos julgados pela lei da liberdade. Esta será a norma do juízo. Agora, o juízo de Deus se divide em três fases. A primeira fase nós chamamos de juízo pré-advento ou investigativo. Este está acontecendo nesse momento e ele vai durar até que Jesus saia do santuário. A segunda fase do juízo acontece durante o milênio, de acordo com Apocalipse capítulo 20. E a terceira fase acontece após o milênio. A segunda fase apenas comprova o motivo da perdição dos ímpios. E a terceira fase executa a sentença, ou seja, a destruição dos ímpios. Esse primeiro anjo ainda anuncia uma segunda verdade. Ele diz que nós devemos adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. De onde o anjo está tomando essa expressão? É lógico que é do quarto mandamento, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Então, em outras palavras, o anjo está dizendo: o juízo chegou e nós devemos adorar a Deus no dia em que Ele criou para ser adorado. Qual é a mensagem do segundo anjo? Leia comigo o versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esse anjo anuncia a queda de Babilônia. O que isso significa? Se Babilônia, a cidade, já havia caído lá em 539 a.C., e o Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, não estamos falando da Babilônia antiga, mas aqui trata-se de uma Babilônia mística ou espiritual. E assim como no passado o rio Eufrates alimentava a cidade de Babilônia, hoje também há um rio que alimenta esta Babilônia mística e que na queda da sexta praga, lá em Apocalipse 16, 12, o rio Eufrates voltará a se secar e isso vai provocar a queda de Babilônia. Nesse contexto, a queda de Babilônia significa que nós devemos exaltar a verdade de Deus para que o erro caia por terra. E quando a verdade de Deus for pregada e o erro cair por terra, nós teremos então a queda de Babilônia. Chegamos então ao terceiro anjo, versos 9 em diante. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Querido amigo, se a terceira mensagem diz que nós não devemos adorar a besta nem a sua imagem, nós devemos entendê-la à luz da primeira mensagem,
que nos convida a adorar a Deus e não adorar a besta. Se o selo de Deus é a obediência à lei de Deus e de uma forma específica ao sábado, o selo da besta será aquilo que a humanidade tem colocado em lugar do sábado. Eu pergunto para você, o que é que os cristãos colocaram hoje em lugar do sábado? Sem dúvida que é a santificação do domingo. Isso nos mostra que o selo da besta será a santificação do primeiro dia da semana. Eu posso mostrar para vocês mais de 100 textos na Bíblia falando a respeito do sábado e da sua santidade. Mas não existe nenhum texto na Bíblia falando do domingo ser um dia santo. Sabe o que isso significa? Que muitos estão equivocados com relação ao dia de observância. E a mensagem presente de Deus para o nosso tempo é esta: se nós não adorarmos a Deus no dia em que Ele criou para ser adorado, mas santificarmos outro dia, que não o sétimo da semana, nós estaremos adorando um outro poder e não o poder de Deus. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse que essa verdade é para mim e para você, que vivemos no tempo do fim. Jesus está voltando e nós precisamos dar atenção à profecia do Apocalipse. Primeiro, sabendo que o juízo já começou e que nós devemos adorar o nosso Criador. Babilônia está caindo, pois suas mentiras estão sendo desmascaradas ao exaltarmos a verdade de Deus. E nós não devemos aceitar o selo de Babilônia, ou seja, ficar do lado da verdade. Se esse é o seu desejo agora, ore comigo. Pai, obrigado pela mensagem desse dia. Que nós possamos estar conscientes dessa verdade e que pela Tua graça, que pelo Teu Espírito, nós possamos viver à altura desta palavra. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Apocalipse 16, verso 2 nos diz: derramou segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto. Esta é a segunda praga que cai no mar. Você já imaginou o oceano transformando-se em sangue? Esta praga é literal ou é simbólica? São todos os oceanos? É apenas algum oceano nesse planeta? Hoje vamos estudar a respeito das 7 pragas. Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse. Para mim tem sido uma satisfação poder estar aprendendo um pouco mais com vocês a respeito desse livro tão extraordinário. Um livro que contém as profundas coisas de Deus. Hoje vamos estudar um tema muito interessante, as últimas 7 pragas. Algumas pessoas ficam se perguntando como pode um Deus de amor castigar. Mas eu queria que você olhasse para Apocalipse, capítulo 15, e lesse comigo o primeiro verso. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Com as últimas 7 pragas, ou 7 flagelos, se consuma a cólera de Deus. Sabe o que isso significa? Deus não pode suportar para sempre o mal. Deus não pode suportar para sempre o pecado.
Ele oferece graça e salvação a todos os que desejam, mas, finalmente, o pecado precisa ser destruído. E aqueles que não largarem, não abandonarem o pecado, infelizmente, serão destruídos junto com ele. A cena que vemos aqui é Cristo saindo do santuário celestial. Hoje, Jesus se encontra no Santo dos Santos, atuando como sumo sacerdote. Nesta função, ele começou o juízo, onde todos os casos são decididos para a salvação ou para a perdição. Mas, mesmo estando ele como sumo sacerdote, ainda